Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carnaval Sem Julgamento. Seguindo com a nossa proposta de falar de carnaval o ano todo aqui, entrevistando as principais personalidades do mundo do samba, aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ao meu lado toda semana, Bruno Chateaubriand, aqui do meu ladinho para fazer essa troca, Pertinho. O que me deixa muito mais feliz, Bruno. Obrigada, viu? Obrigado, Paola. Mais uma vez a gente aqui para debater sobre carnaval, né? Carnaval o ano todo, mas só que agora a gente está chegando naquele momento, né, da catarse. O momento Já estamos no esquenta, literalmente, né? no esquenta da catarse, o momento que as escolas apresentam aí a narrativa, o que elas vão contar na Marquês de Sapucaí, Exatamente. na sexta e no sábado, com transmissão da nossa Band, né? No Band Folia. E aqui, o que a gente está fazendo a partir desde a semana passada e vamos continuar a partir das próximas também, entrevistando as principais personalidades da Série Ouro. Das 16 agremiações da Série Ouro, as 8 que vão desfilar na sexta-feira, mais as 8 que irão desfilar no sábado, né, de carnaval, na Marquês de Sapucaí. E hoje a gente recebe uma escola de samba que já esteve no grupo especial, é uma escola de samba muito conhecida da cidade do Rio de Janeiro, então prazer enorme pra gente. Prazer recebê-los. A gente fala com a terceira escola a desfilar na sexta-feira de carnaval. Estamos falando da Inocentes de Belford Roxo. Estamos aqui com o presidente administrativo da agremiação, o Ícaro Ribeiro, e com o carnavalesco, com o Cristiano Bara. Muito prazer recebê-los pra gente falar de carnaval. Então, eu que já vou dar o start, já vou avançar na evolução, Bruno. Nossa, já tá avançando, tá estourando o início. Já, né? Já acelerei Tô o com a início da Sirene. evolução. Não, tocou a sirene, ela já avançou antes da sirene tocar, então vai. Mas avançou, mas assim tá ótimo, vambora. Já quero saber como está esse carnaval de 2025 da Inocentes. Presidente, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bom né? dia Bom para quem dia, estiver nos assistindo verdade. no horário que for. Em Tóquio. Bem, é um carnaval que nós estamos, todos os anos, nós somos sempre bem confiantes, né? E esse mais ainda porque é uma reedição de 2008, onde nós ganhamos o carnaval e estamos nesse grupo que hoje é chamado Grupo da Série Ouro, que é um grupo que nós só saímos para ir para o especial e retornamos a ele. Então a gente espera, com esse enredo, novamente sermos vitoriosos. Cristiano, o enredo, por favor, no microfone para a gente contar para todo mundo. A cura vem da floresta. Uma reedição de 2008, né, que a gente foi campeão, como o Ricardo falou, mas que a gente vai trazer com uma nova roupagem, uma nova visão, né, do carnavalesco e toda a equipe, né? A gente mostrar tudo aquilo que a gente apresentou lá, mas com uma modernidade hoje e um olhar diferente daquilo tudo que a gente apresentou, mas respeitando as tradições de tudo aquilo que foi passado na Avenida em 2008. Vão ser quantas alegorias, A Cristiano? gente tem 3 alegorias, tem um tripé na comissão de frente e a gente tem 18 alas. E aí você dividiu em setores da mesma forma como foi feito no passado ou você modificou um pouquinho esse panorama? A gente deu uma modificadazinha, eu faço na frente da escola um grande cortejo para receber o abre-alas. E depois a gente divide nos outros setores sucessivamente a parte indígena, a parte, né, da que a gente tem os pretos velhos, que tem as crenças, e depois a gente vem com a união do homem com a modernidade, a hora que o laboratório testa as folhas e que descobre remédios para a cura da humanidade. Agora, como é que você está fazendo esse processo de criação ainda nesses barracões, né? Porque isso é um lugar muito sensível, eu acho importante a gente comentar isso, Muito. Paola. Os barracões ainda na Série Ouro, eles não têm aquela condição ideal, né? Vamos ter a fábrica do samba, né? Futuramente, Graças o a prefeito Deus, já prefeito, né? assinou antes da Um eleição outro dele. ponto, Bruno, porque a Inocentes teve um problema em Belford Roxo e acabaram sendo também desalojados, precisando ir para Mesquita nesse último Exatamente, carnaval, né, gente? Isso. Quando a gente teve problema com nota de canto, né, porque a gente não podia ensaiar na cidade, a gente teve pouquíssimos ensaios, que o prefeito de Mesquita autorizou a gente a ensaiar lá, e o prefeito da nossa cidade não autorizou a gente a desfilar na cidade fazendo nossos ensaios. Então tivemos poucos, e aí com isso a gente tinha um samba novo. Justamente isso também culminou na escolha do presidente Reginaldo Gomes com esse enredo de reedição, porque como a gente já tem um samba que é conhecido pela escola, então ficaria mais fácil da gente solucionar o problema que a gente teve no carnaval passado. As É um questões samba- políticas as do questões carnaval. políticas. Mas é inteligente aí o posicionamento do presidente É no uma momento boa que- solução, uma exatamente. boa solução no momento que ele busca um lugar que vai dar essa segurança para que o canto não venha com algum tipo de Exatamente, falha, né? Exatamente. A gente tinha um grande desfile ano passado, mas a gente tinha a necessidade de cantar mais e a escola não cantou justamente por falta de ensaio, porque a gente não foi permitido pelo prefeito da cidade que a gente ensaiasse. E como Quando- estão os ensaios desse ano já?
Nós ainda continuamos em Mesquita até dezembro. Estamos assim super ansiosos para chegar janeiro. Depois do dia 1º de janeiro, né? Nós Ensaiar na nossa chegarmos com cidade. toda a autoridade que nós sempre tivemos na cidade, porque toda cidade almeja ter uma escola de samba, mas a nossa cidade de Belford Roxo é diferente. O prefeito persegue e não gosta de carnaval, não gosta de cultura. Se existe uma secretaria de cultura e existe uma escola de samba dentro do município, eu sou presidente do Conselho de Cultura de Belford Roxo. E eu fiquei magoado 2 vezes por ser presidente do Conselho de Cultura e por amar uma escola de samba em que um prefeito não dá o valor. Não existe isso. Ele tem que valorizar a cultura assim, do local. Porque muitas das vezes você não tem, vamos colocar, um cinema para você ir, ou algum outro tipo de cultura, uma praça que vai ter um show que vai ser gratuito, mas tem uma escola de samba em que você pode ali botar uma fantasia, ir num carro, porque no dia do carnaval todos nós ali somos artistas. Entendeu? Então é um artista de Belford Roxo, e quando o prefeito ele poda nossas asas de artista, ele acaba também com a vida política dele. Como fica a comunidade nisso? Totalmente prejudicada. Mas é interessante, Ícaro, quando você traz esse lugar, é um lugar de fala que converge com as histórias das escolas de samba, naturalmente, da nossa cidade, né, daqui do Rio de Janeiro. As escolas de samba, elas nascem nesse ambiente que elas eram excluídas de uma sociedade, eram centros de resistência, os quilombos dentro da nossa cidade, em que pessoas que não se sentiam pertencentes a determinados lugares ou não poderiam estar, iam para as escolas de samba para se encontrar, para cantar um bom samba, para beber sua cerveja, para encontrar seus amigos, para contar suas histórias, fazer fofoca, porque a escola de samba é o ambiente que mais tem fofoca no planeta. Por isso que todo mundo vive muito, né? Diga-se de passagem. As pessoas são longevas exatamente por isso. Porque é fofoca, é muita história, é muita brincadeira, é muita confusão. Mas, de fato, conta a história cultural de um lugar do nosso estado, né? Então a Belford Roxo, nesse momento, ela está representando a história natural do ambiente das escolas de samba, revivendo, né? Não é nem recordando, está revivendo. E tudo que foi muito proibido no passado hoje dá dinheiro, né? Hoje dá dinheiro. Uma escola de samba, eu digo dá dinheiro assim porque ali às vezes tem uma passista que ela se sobressai tanto e hoje ela pode ser rainha do carnaval, ela pode ser convidada para ir para fora do Brasil. Então, você querendo ou não, você tem que valorizar a cultura. Quantos exemplos desses a gente tem, né? Quantos grandes expoentes, grandes nomes que estão brilhando aí, não só aqui no Brasil, mas fora também, levando a nossa cultura, a nossa arte, né? Verdade. Mas aí vamos voltar a falar do barracão, que a gente teve a gente cortou nesse momento. Como é que você está desenvolvendo esse projeto artístico dentro de um barracão ainda que não tem essa potência, essa capacidade como os barracões da Cidade do Samba e futuramente terão os da Fábrica do Samba? É bem complicado, a gente tem que fragmentar as alegorias, tudo dividido de montagem, desmontagem, aí desmonta tudo, monta tudo na concentração. É bem complicado, mas a gente tem que fazer o carnaval acontecer. Então a gente trabalha mais do que se a gente tivesse uma estrutura como a Cidade do Samba, porque eu já trabalhei um período na Beija-Flor, e assim, a gente tinha toda a estrutura e conseguia lá montar todos os carros, montar tudo que a gente precisa, e no barracão a gente não tem, chove, molha tudo. Eu tenho bastante vontade de fazer tudo assim. Eu sempre tenho um carro muito branco, eu tenho fantasias sempre muito branca, eu gosto muito do branco, que funciona muito na avenida. E aí a gente não pode fazer. O ano passado eu tinha uma baiana toda branca na frente do carro 2, e a baiana a gente trocou a saia umas 5 vezes. Foi renda que não acabava mais. Acho que a gente usou os 1000 metros. Toda hora eu falava pro presidente: Reginaldo, preciso comprar mais renda, porque a coisa não molhou, mofou, e a estrutura é muito difícil. Mas aí, graças a Deus, o prefeito aí, a gente vai ter aí em 2027, né, Cidade Nova, e a gente vai construir da melhor forma possível. Mas no momento agora é tirar da cabeça aquilo que a gente não tem de estrutura para trabalhar. Fazer olha acontecer o espetáculo, de novo, né? A famosa frase. frase de Fernando Pamplona: vai tirar da cabeça o que não tem no bolso, exatamente, né? Tá aí você exatamente. fazendo isso acontecer, né, Exatamente. Cristiano? Pois é. Então, eu acho muito interessante esse processo de elaboração artística, e acho muito bonito hoje que
algumas agremiações vêm assumindo o papel daquilo que a gente chama de reutilização de materiais, que é importantíssimo. Isso lida com sustentabilidade. Muitos carnavalescos não gostavam de falar porque achavam que isso diminuiria a condição dele enquanto criador. Queria fazer tudo novo, né? Mas hoje reutilizar, você pode reutilizar sem estar fazendo da forma, sem estar assaltando a identidade de um Exatamente. outro, Com certeza. né? Então você pode desmontar e a partir disso, você tem feito isso? A gente tem feito, a gente tem no barracão algumas coisas que a gente está reutilizando do carnaval passado para remontar esse próximo. Quando a gente pensa que escreve enredo, que reutiliza as coisas, a gente está, na realidade, ajudando aquilo que a gente está falando no enredo da gente agora, que é muito atual. De queimada, de tudo que o homem está produzindo de mal para o meio ambiente. Isso aí também é uma forma da gente ajudar, reutilizar, porque senão vai tudo pro lixo, porque que pega aquilo tudo, o carnaval inteiro, desmonta todo e joga no lixo, fica tudo por aí. Então a gente, o alerta do enredo está isso justamente tá aí dentro também, dessa pegada nas aí. fantasias, nas Exatamente, alegorias, a gente né? a gente reutiliza nas alegorias algumas formas que a gente tem lá, remaneja de um lado para o outro, de uma forma que também a gente sabe que a grana que a gente tem é muito curta, então a gente precisa também reutilizar isso para que a gente consiga aumentar o volume do nosso carnaval. Porque se a gente ficar só com a verba que a gente tem, é muito pequena em relação ao do especial. E para a gente produzir, já não tem estrutura nos barracões. E quando a gente vai para essa coisa de que quer sonhar uma coisa muito grande, exatamente porque a gente tem como parâmetro o especial, que é tudo, né, grandioso. E a gente quer fazer um espetáculo justo para quem vai assistir na série Ouro também, da mesma forma que é o especial. Então a gente quer isso, então isso ajuda a gente a produzir um espetáculo maior, com mais volumes, mas reaproveitando com inteligência. E é aquela velha história que a gente acabou de falar aí, tirar da cabeça aquilo que a gente não tem no bolso e que a gente não tem de estrutura no carnaval para poder produzir o É espetáculo. engraçado, eu faço uma inversão, né? Aquilo que a gente não tem no bolso, a gente tem que tirar da cabeça, né? Eu inverti a máxima do Fernando Pamplona, inclusive no último episódio eu falei dessa forma, né? Porque eu inverto as coisas, porque é a maneira como eu penso, né? Não tenho no bolso, tem que tirar da cabeça. Mas né? tem o mesmo É isso. sentido, né? É o mesmo No sentido, sentido, né, presidente? Só estou invertendo Isso. de um lado para o outro. Verdade. E a gente tá- Reinventou, né? Reeditou. Eu reeditei da minha forma de pensar, com todo respeito ao mestre Fernando Pamplona. É. Ícaro, conta um pouquinho aqui pra gente a história da Inocentes. A Inocentes tem o quê? Um pouco mais de 30 anos de existência. Ela nasce como? Ela nasceu como Inocente da Copa. Eu moro nesse bairro Parque São Vicente já há 55 anos. Eu sempre participei da escola de samba, mas naquela época, por causa da idade, eu só era uma pessoa que gostava de carnaval, que participava do desfile dela na rua, era um bloco. Aí foi para Nova Iguaçu, né, teve quase aquela toda a trajetória. Hoje está até mais fácil para algumas escolas, elas já começam quase que na Intendente, né? Não, passando por Nova Iguaçu. Então teve todo um processo. O Reginaldo foi e pegou a escola e foi fundada em 11 de julho de 1993. Né? Onde ele botou Inocentes de Belford Roxo, nada do que mais justo, que quando você bota o nome de uma escola do município, aquilo, ainda mais nós de Belford Roxo, sabe? A gente fala Fica assim... marcado, né? Fica... nós somos muito... Infelizmente, quem mora na Baixada é muito discriminado. Belford Roxo, então, piorou. Que acho que é a pior cidade do mundo, que é não sei o quê, mas tem uma escola de samba lá, e quando você bota o nome da escola do município, isso te dá uma... Não, eu sou da Inocente de Belford Roxo, já esteve no grupo especial. Então veio daí. Então o Reginaldo botou Inocentes de Belford Roxo. No caso tem 33, 34 anos, né? Não só no grupo especial, mas que grandes nomes nesse time Sim, criativo. sim. A gente já viu Laíla como consultor da Sim. escola, a gente já teve Dominguinhos do Estácio como intérprete, a gente já teve Lucinha Nobre e Rogerinho como Nossa, casal de sim, mestre-sala sim. e porta-bandeira, né? Isso para não falar de tantos outros grandes nomes que também fazem história na escola. Né? Verdade. Isso pra gente é assim, é muito legal. Saber que essas pessoas passaram por uma escola de samba num município que foi tão mal visto, né? Mas nós estamos aí, nós somos a caçulinha da Baixada e a gente, quando a escola entra, aí você fala, se você olha, eu olho, e eu falo, não é de Belford Roxo, gente, que coisa linda. E aquilo te emociona mesmo, sabe? É emoção que vem de dentro, que fecha a garganta e você não consegue nem falar. Imagina, posso tocar numa polêmica do passado Claro, aqui? pode, por favor. Essas curiosidades que a gente, jornalista, vai pesquisar, tal, e que envolvem a Inocentes. Por favor, Ícaro, você até me corrija se eu estiver errado, porque rola aí aquelas fofocas carnavalescas que teve um ano lá no início dos anos 2000, que um então político, enfim, que tinha
comprado a escola, tal, depois de uma apuração, se não me engano, em 2002, foi na rádio e falou assim: como assim a gente ficou em segundo lugar? Eu paguei para a escola ficar em primeiro lugar. Teve essa história mesmo, Ícaro? Ou isso virou uma lenda urbana, uma história carnavalesca aí? Eu acho que se alguém falou, né? Geralmente se falam que é a escola que vai ganhar, porque comprou o carnaval. Há um tempo atrás realmente tinha muito isso, né? Aquela escola que talvez você achasse que não ia ganhar, e não, porque comprou o carnaval. Mas não houve isso, não. Não houve, não? Tá não. vendo? Lenda urbana é isso, Bruno. Mas é fofoca de Mas é bom que a gente carnaval, pergunta gente. na fonte, né? É porque O Breno falou aí do carnaval, que é fofoca. O povo quer viver muito, quer Tá fazer vendo, muita gente? fofoca, né? Então essa história, ó, não Caiu por existe. terra. Caiu Essa por história terra. desse dirigente nessa entrevista de rádio, ó, tá aqui o presidente administrativo falando que isso nunca existiu. Vamos agora voltar para esse carnaval de 2025. Vocês também têm um novo intérprete agora nesse time de vocês, né? O Isso. Daniel, que até foi intérprete da Império da Tijuca, que tem uma voz potente, marcante, Potente. também vem reforçar esse time de vocês. Com certeza, o intérprete ele é muito fundamental, realmente, né? Ele, com aquela voz, né, que tem. E ele também tá vindo com o Thiago, né? Isso. O Brito. Thiago Brito, ele, se eu não me engano, no carnaval de 2013, né? 2013, né? Quando nós fomos pro especial, ele estava conosco. Então, é uma pessoa assim também que tá fazendo de tudo para que as duas vozes se encaixem e na avenida essa voz seja assim ecoada com o canto de Euê, a cura vem da floresta. Fazendo justamente essa junção com o enredo, né? Exatamente. Um enredo sem samba não funciona. Falando agora do samba enredo, é uma reedição. Tivemos mudanças nessa letra, entraram algumas coisas, porque o desfile, obviamente, que ele é moldado. E o samba? Foram acrescentadas três palavras, né? Fala-se, se eu não me engano, Jeje, Nagô e Angola. E a parte que fala do Itã, de Xangô, Yansan e Ossan. Isso. Que é uma história interessante, que a gente vai contar no enredo, que a gente não abordava isso na época. E a gente coloca lá a história que Xangô fica muito chateado que os orixás não têm as folhas e ele quer dividir essas folhas para cada orixá. E ele pede para que Yansan soprasse, ela sopra e das árvores cai uma cabaça e cai as folhas e ele distribui uma folha para cada orixá. Então, a gente Inocentes inseriu também, isso. Bruno, que tem um casal de mestre sala e porta-bandeira. Gente, é o Matheus e a Jaçanã, Matheus né? e Jaçanã, com bastante tradição nas passarelas, né? Bastante tradição. A Jaçanã, aliás, é uma porta-bandeira. Eu admiro muito o trabalho dela, gosto muito dela, né? E fico muito feliz que ela continue na escola, acho lindo. Mas esse ano... 10 anos, tá? Vai fazer 10 aqui. anos, 10 então anos tem vai comemoração esse ano. Na avenida. Temos essa efeméride. Agora, esse ano vocês têm Darling à frente da bateria. Sim, isso. Nossa rainha Darling. Darling Ferratri, para quem não tá ligando o nome à É a pessoa. mãe da Lesha. Mãe de Lesha e de Wenisa. de o Enisa, arrasando né? aí. Como o Aidano diz que são as Kardashians. São do as Kardashians brasileiras. isso do aí. carnaval. Nosso comentarista Aidano André Mota, assim, apelidou-as, né, Bruno? Foi ele. Não sou eu, tá, Darling? Não fui eu, não. Foi o Aidano. Já tô falando pra ela. Porque depois ela vai me ligar e Não, mandar mas eu acho que é um elogio. Ele Não, pois trata é, como uma mas eu não referência, sei, né? uma referência. Mas enfim, ela tem participado dos ensaios, Tem. que ela ama esse rolê. Ela só não né? participa mais devido a essa vida também, né? Agora entrou a N, né? A N, né? Que também é cantora, então ela empresaria as duas. Não é Então, fácil. imagine, você empresaria uma, já é difícil, imagine duas. Com Então, tanto show, ela tem que tanta saber, viagem, tanta pois coisa. show. Mas ela, no que pode, ela participa de participa tudo com a gente. daquele jeito dela, é as que tem que ser assim, ela é rainha, a rainha faz o que quer. A mulher não faz o que, não tem que estar onde ela quer. Ainda mais rainha. É o jeito dela, tem que ser isso mesmo. Como diz nosso Espontânea, presidente Reginaldo Gomes, dono da escola, né? não é? É a dona da escola? Ela é a rainha da escola da Inocente Belfort Roxo, de Belfort Roxo, então assim, é um prazer muito grande que a gente tem. Ela do jeito que ela é, sabe? Se ela Verdadeira. Verdadeira, autêntica, Tem, né? é, Fazendo o isso que aí, quer, isso aí. sendo toda dona de si, né? E Que vai assim, arrasar na avenida, hein? Que a gente Que preparou um vamos figurino rotular, pra ela. A rainha olha, tem que ser assim, não. mas é assim que as mulheres têm que ser, gente. É. Quem Não não é? é, por favor, que assuma-se assim, né, Bruno? Pois é. Isso. Pois é, isso aí. Mas eu fiquei feliz de saber que ela tá aí, vai ser terremoto, vai fazer do jeito que ela quer. Exatamente. certeza.
Gente, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Como a gente faz tradicionalmente, a gente deixa esse espaço para vocês, por favor, deixarem uma mensagem, falarem um pouquinho do que a gente pode esperar da Inocentes, desse carnaval de 2025. O espaço é de vocês. Bem, esperar o Cristiano deve falar alguma coisa, mas a gente pede que a comunidade, né, continue prestigiando a escola de samba. Quem quiser participar, entra no nosso Instagram, né, para saber como é que faz para desfilar, no carro, no chão, onde quiser desfilar, tendo um espacinho para desfilar, nós estamos aí para receber. Que ótimo. Tá certo? Alas comerciais são muito bem-vindas, é isso? Muito bem-vindas. E esse ano, por incrível que pareça, está sendo muito bem procurada por fora do Brasil. Só de uma leva só, nós temos 25 francesas já querendo desfilar. Mas, presidente, como é que você vai botar os franceses para cantar o samba? Cantar, olha lá, hein? Nós não vai botar para mascar chiclete, eu ia falar não, isso, né? sem truque do chiclete, hein, gente? Não, nós não colocamos, todo mundo no mala só. Acontece o seguinte, um dos preceitos que está em julgamento é o canto dos integrantes do componente. E quando discute-se muito, porque quando a gente tem muitas alas comerciais, pessoas de fora, estrangeiros que compram as fantasias, às vezes é difícil deles cantarem o samba. E aí, existe no passado dessa história, desse folclore popular, uma história que a gente coloca chiclete na boca, Sim. ou entrega chiclete para os integrantes, para eles estarem mascando durante o desfile, para parecer que eles estão cantando e o jurado não despontuar. E o jurado não despontuar, caso ele ache que o integrante não esteja cantando samba, né, Bruno? É mito ou é verdade isso? É verdade. Verdade. É verdade. Isso rola. Todo mundo vai ter Então vai ter chiclete. chiclete na Inocentes? Não vai ter chiclete. Não vai ter chiclete. Não, o presidente nunca pode assumir um negócio desse, né? Isso aí... Como eu falei, quando se vê um grupo muito grande, a gente divide, né? Até porque eles querem saber como é o carnaval nosso. Eles querem participar e a gente cortar isso também eu fazer o que o prefeito fez, tirar a cultura. Exatamente. Por favor, a sua palavra, Cristiano. A gente pedia aos componentes para participarem dos nossos ensaios, entenderem que assim não adianta a carnavalesca e toda a sua equipe sonhar com tudo aquilo que a gente apresenta na avenida, se a gente não tiver o humano para fazer o espetáculo virar realidade. Quem faz tudo isso funcionar e fazer com que a escola conquiste o campeonato são eles cantando, vestindo seu personagem, aquela fantasia que a gente elaborou, que pensou, que produziu o tempo inteiro, o ano inteiro trabalhando. Precisa deles para que isso vire realidade. Se a gente não tiver humano, não adianta existir carnavalesco, equipe de carnaval, carro alegórico, nada. O importante nessa história toda é o ser humano, que faz virar realidade o espetáculo que a gente pensou o ano inteiro. É isso, gente. Muito obrigado. Isso, né? A gente agradece a presença de vocês. Muito obrigado, Ícaro, Cristiano. Que seja um grande carnaval para Inocentes. Inocentes, que é a terceira escola a desfilar na sexta-feira de carnaval, na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro. Daqui a pouquinho a gente volta com Unidos da Ponte. Unidos da Ponte. É isso aí. Olha nós aqui de volta, Bruno, na nossa passarela aqui do Carnaval Sem Julgamento. Posso falar passarela, né? Acho que a gente tem essa liberdade poética. Então a gente sobe na mesa? Não, acho que foi uma liberdade poética. Na nossa passarela desfilam entrevistas, desfilam histórias. Poesia, liberdade, né? Mas é poesia. Pois é, o carnaval tem tanta poesia, acho que nos permite isso. Não, e você já deu spoiler de quem ia estar vindo hoje aqui. Já falei um pouquinho antes, que agora era hora da gente conversar e saber um pouquinho mais da Unidos da Ponte, que é a quarta agremiação a desfilar na sexta-feira de carnaval pela Série Ouro na Marquês de Sapucaí. E quem conversa com a gente agora é o Rodrigo Marques, carnavalesco da Unidos da Ponte. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Que prazer recebê-lo aqui para a gente falar um pouquinho desse carnaval, desse processo criativo para 2025. E cadê o Guilherme? Não. Eu que agradeço pelo convite, né, pelo espaço, muito importante. A gente trabalha o ano inteiro e esse tipo de espaço divulga o nosso trabalho, né? Em primeiro lugar, agradecer, em nome do Guilherme também, que nesse momento está trabalhando. Guilherme Diniz, que divide a função de carnavalesco com o Rodrigo, mas eles justamente se dividiram. Um tá aqui com a gente, o outro tá lá no barracão na função, né? Exatamente. E é isso, agradecer pelo espaço. Falar um pouco sobre carnaval, que é o que a gente ama, que é o que a gente gosta e é o que a gente vai entregar. Que nos move, a nossa gasolina para um ano mais feliz, mais leve, mais alegre. Antiquíssima, né, do Carnaval do Rio de Janeiro. É uma escola que tem mais ou menos o mesmo tempo do Salgueiro, por exemplo. Uma escola foi fundada em 1952. Né? Então, quer dizer, ano que vem completam 73 anos de Unidos da Ponte. Então, é uma escola que tem uma tradição, que aí tem aquela, como a gente recebeu no episódio da semana passada, a Botafogo Samba Clube. Ela foi uma escola fundada em 2018, a gente
brincou até com a história da velha guarda, mas a Unidos da Ponte tem uma velha guarda, né, robusta De nesse propriedade, né? Sem dúvida. A Unidos da Ponte é uma escola de vanguarda, uma escola que tem uma história bastante difusa no carnaval, com grandes sambas, com grande desfile. E uma das grandes curiosidades, não sei se eu já tô furando Pode dando furar. spoiler, mas que é algo de... Vou dar um spoiler no futuro, favor. quem sabe. No futuro, quem sabe. Teve a primeira presidente mulher, né? Que foi a Carmelita Brasil. Isso. E Tava aqui na ela- nossa pauta pra gente falar disso. É um objeto de estudo, quem sabe no futuro poder fazer esse enredo aí, então... Olha que bacana, que interessante, trazendo isso, porque até você, enquanto carnavalesco, a gente também recebeu a Nick semana passada, né, que hoje faz o Carnaval do Arranco, e ela é a única carnavalesca mulher, então dá esse lugar, né, a gente enaltecer a representatividade feminina em postos, em lugares de liderança nas escolas de samba, é fundamental, né, e eu acho bacana você ter trazido isso, falando da primeira presidente mulher de uma escola de samba ter vindo da Unidos da Ponte. Sem dúvida, né? Porque assim, a gente geralmente, como todo pesquisador carnavalesco, a gente tenta trazer enredos que dialogam com o que tem a alma da escola, né? Então a gente sempre tem alguns, né? 3 enredos, 4 enredos por carnaval e quem sabe em breve. Agora, Rodrigo, você usa inteligência artificial? Eu com meus papos malucos, né? Quando ela veio assim... Eu achando que você ia falar do enredo de 2025, de repente ele vem querendo falar de inteligência artificial. Não, mas ótimo, achei curioso. Não, mas é uma pauta com relevância. Tem carnavalescos hoje da Série Ouro que assumem isso, né? Enfim, que a gente que vive escola de samba, isso aqui é um carnaval sem julgamento, que a gente vive o ano todo esse processo, né? Então não é aquele momento simplesmente que eu gosto de bater nessa teclinha. Um desfile de escola de samba só existe porque, acima de tudo, existe uma escola de samba, né? Então, aquele lugar importantíssimo, né? Onde aquela comunidade, aquele lugarzinho do Rio de Janeiro se encontra para falar de samba, para fazer fofoca, para tomar sua cerveja, para discutir a narrativa que vem no ano seguinte. Isso é importantíssimo. E hoje uma pauta relevante à inteligência artificial. Sem Você dúvida. já fez uso? Então, é até interessante você tocar nesse tema, porque minha formação originária é a informática, né? TI. Depois eu fiz uma outra graduação em Gente, História, eu sou enfim. intuitivo, viu? Eu jogando confete na minha cabeça. Depois eu fiz uma outra graduação em História e tal, enfim. Eu sou defensor de um uso moderado de inteligência artificial e geralmente eu faço uso para criar um certo brainstorm, né? De ter uma ideia sobre algo, de reunir tópicos sobre... Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco cuidado em alguns aspectos, porque primeiro que ainda está sendo debatido, né, na sociedade, né, até que ponto isso é benéfico, até que ponto não é, mas particularmente eu acho que com bom uso. Lembra assim, por exemplo, quando na épocas escolares, quando a gente tinha que fazer uma pesquisa sobre um tema, e aí você tinha que ler livros e tal, você não pode simplesmente... Pegar enciclopédias, né? Exato. Você Pesquisa não em poderia, enciclopédia. você não poderia simplesmente simplificar isso de uma maneira na internet, buscar sobre um tema e aí fazer daquilo a verdade. Mas aquilo talvez seja um norte para você trazer mais informações. Eu acho interessante. Não faço uso, ainda não fiz uso no que tange a parte estética, de dar alguns elementos, trazer, né? Mas eu não me oponho se algum artista já fez ou se fará, porque eu acho que talvez esse seja o caminho no futuro, até porque uma das grandes formas da gente trazer novos profissionais para o carnaval é através do carnaval virtual, né? Que talvez tenha contato mais direto. E inclusive grandes nomes hoje que estão Surgiram. no carnaval surgiram desse lugar, desse ambiente virtual, e a velha guarda, às vezes, do nosso samba, né? Que debate muito escola de samba, desconhecem ainda um pouco dessas ferramentas, né? Desse setor. Então, como a gente conhece esse grupo que participa hoje do carnaval virtual e está trazendo, por isso que vem a minha pergunta, inteligência artificial está usando, como é que está usando de forma moderada, e como você vem desse ambiente de história, você é bacharel em licenciatura também. tem licenciatura em história, eu acho interessantíssimo, porque você TI, história, né, então você tem aí Faz essas conexões, faz né? essas conexões e tem um lugar importante de fala Sim. nesse ambiente, né, mas construção do carnaval ano que vem, quantas alegorias? Primeiro, calma, deixa eu só falar assim. Enredo de 2025. Vamos soltar, deixar... Antropoceno.
Vamos explicar primeiro isso e depois vamos falar de Com alegorias, certeza. alas, quero saber. Eu amo que ela Antropoceno. contextualiza. Eu venho do início. Porque eu vou derrubando, né? Aquele que vai Mas eu vou chegando saber- terremoto. é que assim, lá. eu fico me olho pensando- pra lá, pra cá, É que eu vou fico derrubando. pensando, eu vou querer saber das alegorias e das alas antes de saber a história que está sendo contada? certeza Não, eu quero saber não. primeiro a história que está sendo contada. Não, você tá certa. Eu que já tô Não tem passando. certo e errado. Ai, que ótimo, amo isso. Certo ou errado, certo. Rodrigo, Antropoceno, explica esse enredo pra gente, Então, por favor. essa ideia surgiu tem uns 2 anos, porque dentro da academia, né, da universidade, eu tive alguns professores que lecionavam uma disciplina que tinham contato com o Antropoceno do ponto de vista dos povos originários, né? Porque você pode abarcar isso em diversas áreas da ciência, né? Seja das ciências humanas, da terra, enfim. E durante esse tempo me chamou a atenção o tema, porque eu geralmente procuro temas na feitura do enredo poucos explorados ou que a sociedade como um todo não tenha tanto conhecimento para trazer uma certa curiosidade. Então, eu comecei a esboçar isso e aí dando informação prévia do que seria, né? O Antropoceno, a etimologia da palavra seria como se fosse a era humana. E o que seria essa era humana, né? Da intervenção do homem na Terra, né? E muitos cientistas defendem que a gente vive nessa era. Não há uma certa verdade, uma resposta definitiva de quando isso tenha começado. Muitas pessoas dizem que isso pode ter surgido na Revolução Industrial, nas grandes guerras, enfim, nas grandes navegações, né, na descoberta da América. E seria isso, porque hoje em dia a gente vive num planeta... Mas vem cá, vou te cortar. Você considera que a América foi descoberta? Não. É porque isso É porque foi como você fala de povos originários e aí Sim. a América descoberta, Sim. aí eu te pergunto nesse lugar Sim. sensível, né? E você foi muito inteligente a fazer essa abordagem, porque Ai, essa você é muito narrativa... inteligente, eu amo, joguei confete. Porque a narrativa do nosso enredo, ela é indígena, então a solução para esse problema, segundo a gente, é indígena, né? Isso está em ressonância com alguns autores, por exemplo, o Krenak é um autor indígena, que ele aborda o Antropoceno, né? E às vezes, assim, sem falar cientificamente sobre o conceito do Antropoceno, mas ele fala coisas sobre o Antropoceno, e é muito interessante. Então essa ideia surgiu a partir daí, eu fiz o convite de um grupo de pesquisa da UERJ, que eram amigos meus de sala, e com uma professora que é uma das maiores referências sobre o estudo dos povos originários e Antropoceno do Rio, do Brasil, que é a minha querida professora Alessandra Seixlak, desculpa. E aí a gente foi compondo, né? O pessoal não tinha uma ideia de carnavalização e tal, né? Mas aí a gente foi defendendo o enredo, né? A teoria, até a gente apresentar para a escola. A partir do momento que a gente apresentou, a escola gostou, achou diferente, e aí... E tem até uma coisa que eu achei interessante, Bruno, que eu li no Carnavalesco, a quem a gente usa muito de referência, né, para as nossas pesquisas, se nutre. Um abraço para o Alberto João. Alberto João, querido. Li uma notícia falando que o Museu do Amanhã também tem uma área que fala do Antropoceno e que vocês estão em contato para, de certa maneira, fazer uma intersecção de conteúdo aí para o desfile, é isso? Na verdade, a gente fez esse contato. Assim, hoje eu não consigo te garantir 100%. Era uma exposição fixa lá, isso ficou por muito tempo. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir, antes mesmo de discorrer sobre o enredo. E aí eu fiz o convite... já tem um tempo, para eles de alguma maneira participarem do processo. E aí a gente chegou a ter uma conversa, meio que eles me deram uma mentoria, vamos dizer assim, né? E hoje eu acho que essa exposição saiu da Galeria Fixa, não tenho certeza da informação, mas a gente abordou dessa maneira. Foi uma das questões que me trouxeram ao enredo, né? Eu já tinha tido contato lá, né? Mas volto a falar, o Antropoceno ele pode ser abordado de diversas maneiras, né? Então, por exemplo, para quem é geólogo, vai ficar muito nas questões da ciência da Terra, né? Enfim, para quem é historiador, aí às vezes a problemática é outra, né? Que é o nosso caso. Então, e aí a gente traz os povos originários, aí é interessante porque, não sei se a gente vai abordar isso ao longo, mas, por exemplo, São João de Meriti, a palavra Meriti é uma palavra indígena, Meritiba, né? Que é uma palmeira.
Então, quando a gente fala sobre a questão indígena no Rio de Janeiro, parece que, assim, a questão afrodiaspórica já é pouco difundida, né? A gente, no carnaval, a gente tem essa missão de sempre trazer enredos afros e tal, né? Para trazer para o grande público esse conhecimento. Esse conhecimento, colocar dedo nessa E a ideia lida que ainda, dá né? é que a questão indígena ainda é menos difundida, né? A gente conhece, o Rio de Janeiro tem a questão indígena, só que a gente não tem ideia de que vários municípios, vários bairros, várias ruas, né, têm nomes indígenas. Então, por exemplo, só para trazer 3 coisas, né? Já falei sobre São João de Meriti, Pavuna é um nome indígena. que é um bairro limítrofe, né? Acari também é, né? Então, você tem toda uma região ali, Rio, Sarapuí, você tem que tem essa questão indígena. Então, a defesa do nosso enredo, né, é um antropoceno que a gente traz com recorte indígena, porque a solução para esses problemas é indígena. Por quê? Porque os povos originários têm toda uma cosmologia completamente diferente com o trato com a natureza. Né? Agora, Rodrigo, eu vou te perguntar. Você traz aí uma narrativa muito densa. Sem dúvida. Né? Ela é densa para uma escola de série ouro que você apresenta 3 alegorias no máximo, né? Vai ter um tripé também, talvez, de comissão de frente. Sem dúvida. Como você vai conseguir transformar essa narrativa com esse nível de densidade em visual? Perfeito. Excelente pergunta também. E, assim, às vezes a melhor resposta para perguntas desse nível é simplificar o entendimento através da narrativa. E como que a gente está simplificando? A história, ela tem uma relação muito grande com o tempo, né? Você tem tempo e espaço. E eu quis abordar isso de uma maneira meio, vamos dizer assim, não diria apocalíptica, tá? Mas eu vou retratar aquela terra pré-colonizador, né? Para mostrar, abrindo assim um desfile, para mostrar como é que era a relação desse povo que aqui vivia, né? Em Meriti e tal. E aí esse processo vai ganhando forma ao longo do tempo. Então, por exemplo, nossa segunda alegoria, nosso segundo setor, a gente já traz esse momento que a gente acredita que é o antropoceno. E aí é um momento, vamos dizer assim, mais propício a destruições. Aí a gente está falando de, abre aspas, catástrofes naturais, que não são catástrofes, né? Tem intervenção humana ali. A gente está falando de situações de degradação, do meio ambiente, saneamento básico, falta de saneamento básico, como ela dizendo, né, etc. São questões da atualidade, que hoje em dia, se você pegar São João de Meriti, não sei hoje, mas até pouco tempo, o apelido de São João de Meriti era o Formigueiro das Américas, porque era o segundo maior município com, se não me engano, a menor faixa de terra. Então, assim, tinha uma densidade populacional absurda. E é um município que a gente sabe aqui no Rio de Janeiro que sofre com muitos problemas, né? Então, assim, resumindo, a gente abre dessa maneira, né, com essa questão indígena, mostrando como é que funcionava, né? Tem uma intervenção do homem branco, né, e a gente vai passar por isso. E o terceiro e último setor qual seria a solução para esse problema? E aí a gente tem uma questão que é o seguinte: se continuar do jeito que está, e aí mora até uma crítica a várias questões do capitalismo, etc. A gente tem essa questão do petróleo, né? Enfim, se continuar do jeito que está, o fim é o fim de tudo. E qual é a solução para esse problema? No nosso entendimento, a solução é indígena, aprender com os povos originários, né? Como eles têm esse trato, tanto com a natureza, tanto com em relação à economia, a troca de conhecimentos, a organização familiar, como é que funciona, porque assim, um exemplo bem básico, assim, o homem branco, né, a gente produz muitos alimentos, derruba muitas árvores, mas às vezes muito além daquilo que precisa. Os indígenas não. Então, por exemplo, eles vão lá, caçam um animal. E aquela caça, primeiro que tem uma conotação espiritual muito grande para eles. Eles têm, né? Eles entendem isso de uma maneira diferente da gente. E segundo, que aquilo ali é suficiente para alimentar os seus. E não para vender, não para, sabe? Armazenar. Exatamente. Então a gente quer mostrar que... Bastante denso, né? Existe. Avatar. Uma riqueza enorme, né? Mas é a filosofia de Avatar, né? E, Rodrigo, a gente está falando de um carnaval de 2025 que a gente tem novos nomes na ponte, né? A gente tem uma troca de intérprete, volta o Leonardo Bessa para Sapucaí, sai o Kleber Simpatia, que também era uma marca grande da escola, tem outros nomes aí envolvidos. Adianta isso um pouquinho pra gente. Sem dúvida. Assim, a ponte,
falando sobre isso, né? Nos últimos anos ela ficou conhecida por ser uma escola formadora de talentos. Então a gente tem, por exemplo, Lucas Milato foi carnavalesco lá, hoje está no Padre Miguel, o Kleber Simpatia tá no Império Serrano, o Renato tá no Império Serrano, e a gente tem uma galera nova, com muita vontade de fazer o trabalho de suas vidas, né? Então a gente tem o Darlan, que é o mestre de bateria, que é oriundo do Salgueiro. Ele está fazendo um grande trabalho, assim, a gente tem tido contato muito tempo, né? Porque sempre assim, é uma troca, né? Por mais que pareça, nossa, carnavalesco com o Darlan. A gente tem o Leonardo Bessa, que você falou, que é um querido também, um cara super do bem, né? E outros segmentos, né? Como a gente sempre tem novas representatividades, né? E assim, é até engraçado falar isso porque a gente já está há algum tempo, entre idas e vindas, a gente está na Unidos da Ponte, na Sapucaí desde 2019. Eu ia falar isso, o Rodrigo e o Guilherme, que dividem essa função, quantas passagens vocês já tiveram pela ponte? Né, a gente fez 2019, oferendas. Isso, Oferendas, que foi um grande enredo da ponte, histórico, e que em 2019 foi reeditado, né, com um samba antológico, que foi inclusive cantado no Esquenta desse ano, né, no desfile de 2024 da ponte. E aí foi um desfile que caiu uma chuva, assim, assustadora no dia. E aí a gente saiu em 2020, porque a gente estava fazendo um carnaval em Uruguaiana, com o saudoso Severo Luzardo, Deus o tenha, era um grande amigo. Em 2021, a gente teve a questão da pandemia. Da pandemia. E aí a gente fez 2022, Santa Dulce dos Pobres. 2023, Maminazinha de Oxum, que teve a questão triste do desfile, que eu tenho muito carinho, porque a gente também teve um cuidado muito grande na feitura do enredo, porque se tratava... Essa pesquisa, né? Porque se tratava de um movimento político, mas... de uma galera assim com uma representatividade muito grande em relação ao sagrado, né, dos objetos que foram apreendidos pela polícia. E aí a gente teve a questão das passistas que infelizmente não entraram, e aí eu acabei sendo até refém desse processo, fiquei bem chateado, bem triste de coração. E eu achava que no carnaval seguinte, que a gente acabou não fazendo por outras questões, eu tinha uma dívida muito grande para com as passistas. E aí eu vou até aqui falar, eu achava que eu só tinha uma solução para o próximo carnaval, que acabou não acontecendo, por isso que eu vou comentar, que era de fazer um enredo em homenagem à ala de passistas. Era Olha isso, Rafaela Bastos. Você lembra do seu comentário nesse carnaval de 23? Eu e o que renderam? Vocês lembram, Bruno? Não, Eu lembro não, bastante disso. Pois da é, gente porque... colocando esse assunto em pauta, discutindo isso durante a transmissão. Bom que a gente tem esse espaço para ouvir o Rodrigo falar, e essa ideia dele desse enredo seria Sem genial, dúvida. E aí hein? eu tava estudando várias passistas, assim, né, para contar o surgimento da ala e tal, mas acabou que não rolou. Quem sabe no futuro, assim, é algo que eu carrego como um pedido de desculpas, embora tenha ciência que não tenha sido algo, assim, apesar de ser o nosso carnaval, mas... Imagina, são coisas que fogem do nosso comando. Para mim é uma das coisas mais importantes. Então, a partir disso, eu pedi desculpa para todas as meninas, muitas eu nem conhecia e tal, e levava isso como algo assim, não, eu tenho essa missão de ter que falar sobre ala de passistas, até porque é um enredo, eu posso estar equivocado, mas como ala de passistas, como a formação, o surgimento, a importância, é um enredo inédito. E aí você tá contando isso, você tá dando dica. Mas aí a gente faz depois, não tem problema. E se rolar, você vai saber, você vai falar assim, ó, teve um carnavalesco lá da Unidos da Ponte que falou isso. Eu tenho certeza, Bruno. Não, olha eu aí. faço, eu E aqui tá defendo. registrado. A gente aqui na internet, isso aqui tá registrado. Registrado pra sempre. Né? Então, Mas a gente já deu muitos spoilers assim. Pois é. Então, Muito bom. A gente teve outro dia o Tarcísio Zanon contando que adoraria fazer um enredo sobre Rogéria. Olha aí outra ideia genial aí. As ideias estão aí nas prateleiras. Com certeza, mas quando a gente tem uma ideia, a gente abre ela, a gente já joga pro mundo, né? Não é mais nossa, né? Então ele já tá revelando, então é agora do mundo. Ué, Acabou. mas a concepção Não é mais artística sua. é 100% dele. Não é mais sua, Rodrigo. Acabou. Não tem problema, mas assim, de qualquer maneira, é algo muito relevante que deveria ser Com contado. certeza. Então, de qualquer maneira, eu ficaria feliz. Achava que o momento propício era o carnaval do ano passado, a gente não fez. E se não foi feito pela gente, um dia, com certeza, será feito por algum grande artista. Eu tenho Bom, certeza. Paola, a gente tá chegando no final. Eu ia falar isso, a gente tem Né? que se despedir aqui do Tem que se Rodrigo, despedir, encerrar mas, o nosso Rodrigo, papo. Você, palavras finais, o que você gostaria de falar para sua comunidade,
para o povo do Unidos da Ponte, né, que a gente possa esperar para o Carnaval de 2025? Então, assim, a gente tem uma grande missão sempre, que é, primeiro, trabalhar em prol do Carnaval, né? Exige uma grande responsabilidade. Segundo, defender um pavilhão muito grande. A Unidos da Ponte tem mais de 8 carnavais no grupo especial, sambas antológicos, a gente já tem uma passagem por um bom tempo na escola. E a missão é de sempre fazer um carnaval à altura da escola. A gente sabe das dificuldades, é até meio repetitivo ficar falando sempre de dificuldades e tal, mas a gente tentou, né? A gente tenta todo dia trazer um enredo que tenha uma conotação, que tenha uma representatividade muito grande com a escola. E aí eu digo mais uma vez, a Unidos da Ponte, ela está em São João de Meriti. Meriti tem um nome indígena, então a gente está trazendo essa conotação pouco difundida, pouca gente sabe disso. E quanto à parte plástica que nos compete, né, e a pesquisa, a gente está tentando dar 200% do que a gente pode, até para, vamos dizer assim, fazer um carnaval que seja vistoso, que o componente saia feliz e que limpe um pouquinho a imagem de, assim, porque é repetitivo falar, mas 2023 para mim seria um grande desfile, não fosse A questão das passistas. a fatalidade das passistas. E eu lembro, agradeço pelos elogios que vocês deram durante o desfile, a gente estava super feliz, e a gente quer limpar essa história com a borracha, falar, olha, aqui tem um outro grande desfile, a Unidos da Ponte vai galgar um espaço cada vez maior, né, para quem sabe voltar um dia ao grupo especial, e é isso. Fazendo isso a gente já está satisfeito com o resultado. Rodrigo, a gente deseja assim um bom carnaval para vocês, que toda a comunidade do Unidos da Ponte, a diretoria, consigam entregar um belo espetáculo, porque a gente ali está vendo arte, né? A avaliação é um processo menos importante. Né, a relevância dada de forma gigantesca para esse lugar, mas de fato ela não tem essa importância. A importância mesmo é a arte, é a comunidade ali tá naquele movimento catártico, né, vivendo aquela catarse. Isso é o mais importante. Isso, gente, obrigado. Isso. Que seja um grande carnaval. Eu me despeço também de você, Rodrigo. Foi um prazer conhecê-lo. Bruno, meu amigo, muito obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem, com novas escolas, novas histórias, novos entrevistados. E aguarde o desfile da Ponte, hein, gente? 4ª escola desfilar na sexta-feira de carnaval na Marquês de Sapucaí. E nós, quem está nos assistindo já sabe, na próxima semana mais um encontro marcado. Mais um encontro com as 16 escolas da Série Ouro. Não, só 2 semana que vem. Não, as 16, não. Calma, todas as gente. 16 vão desfilar. Todas as 16, tem que contextualizar tudo, gente. Tudo. Até semana que vem que a gente contextualiza mais. Beijo!